O paciente é sentado, tá? A não ser que a técnica demande isso. Eu estou sentado só para melhorar a visão de todo mundo. É até mais difícil para a gente examinar o paciente sentado, tá? Então, sempre de pé. Segunda coisa, o exame neurológico, exceto num ponto específico, que nós vamos falar mais à frente, eu vou falar para vocês quando isso acontecer, o exame neurológico não tem uma sequência obrigatória. É impossível a gente fazer o exame neurológico completo, de ponta a ponta do nosso paciente. Ele é muito extenso, ele é cheio de detalhes. A anamnese é que guia o que a gente vai precisar fazer. Tá? Então, sempre eu já fiz uma anamnese com o meu paciente e a partir daquela anamnese eu tenho um guia do que eu preciso fazer do exame neurológico. Tá bom? Eu vou seguir uma sequência aqui, que é didática, que é só a que eu segui lá com vocês, e vocês ainda vão me ajudar a dizer essa sequência. Tudo bem? Vamos começar com o mais simples, então. Deixa eu pegar um botãozinho aqui. Vou começar examinando o tato epicrítico. Tá? Tato epicrítico, vamos utilizar o algodãozinho que eu falei para vocês. Eventualmente a gente não faz isso, mas para o tato epicrítico, sempre oriente o paciente antes. Tá? Vou passar um algodãozinho em você vai me falar se você está sentindo ou não esse algodãozinho. Tá? Coloco na posição que eu quero, fecha assim, pessoal. Você está sentindo? Tá? E agora? Está sentindo agora? Já, pode abrir o olho. O que eu fiz? Usei um dermato só, peguei o dermato C7 dela, de C8, transição para T1 dela, e de um lado, vocês viram, eu encostei, fiz o estímulo e encostei. Perguntei se ela estava sentindo. Eu não fiz a pergunta final, né? Comparar um lado com o outro. Eu não fiz para ela, era a pergunta que eu teria que ter feito. E no outro, eu fiz a movimentação sem encostar o algodão nela. Para quê? Eu estou testando meu paciente para ver se eu posso confiar na resposta dele. E eu fiz aqui uma vez para vocês, mas a gente faz isso diversas vezes durante o exame. Porque o paciente às vezes acostuma com a resposta e sem perceber ele responde uma coisa que ele não está sentindo para a gente. Entenderam o raciocínio? Diga. Quem que responde isso para ela? Que local que eu vou fazer esse estímulo? Oi, Gilberto. Depende da Você vai pegar mais de um dermato. Quem é que depende? O braço, dermato não é vertical. Se você fizer Não é isso não. certo. Quem é que depende? Da anamnese do paciente. O que você está pensando na sua anamnese? Você vai pensar na somatotopia do córtex lá? Você está achando que a lesão está no córtex? Aí eu vou pensar no membro inteiro. Eu vou pensar no dermatoma, aí eu vou num local específico, vou pensar em território de nervo, aí eu vou no território do nervo específico. Então vai depender do que a sua anamnese te guiou. Entendeu? E mesmo a pontilocalização, pode ser lá na planta do pé, no antebraço, igual eu fiz, no rosto, onde for necessário para o paciente. Tá bom? Gilberto. Ah, não, ele apaga, tá filmando. Tá? É só você. Vamos lá. Tudo bem com o princípio básico? Faltou aqui, eu parei para explicar para vocês. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Tô. Tá igual um lado com o outro? Eu não fiz a pergunta para ela. Tá? Para eu comparar a sensibilidade dela. Tranquilo? Simples, sem grandes segredos. Depois, quero examinar mais tato epicrítico. O que eu posso fazer? Como é que chama? Discernimento entre dois pontos. Eu expliquei para vocês, vou usar os palitinhos aqui, que a gente não tem o compasso de velha. Presta atenção que esse exame é mais chato, fácil também de ser feito, mas ele tem mais detalhes para a gente prestar atenção, tá? O examinador apoiado no paciente. Não deixem os braços no ar, porque quando a gente fizer o estímulo, só da gente galear um pouquinho o nosso movimento lá, o paciente vai sentir de forma diferente. Então, apoiem as mãos de vocês, tá? Olhem aqui para minha mão para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu posso fazer dois estímulos. Olha também para você poder entender. Eu posso fazer dois estímulos ou eu posso fazer um estímulo só. Mesmo fazendo um estímulo, eu vou mexer as duas mãos, para que o paciente não sinta que eu mexi aqui em outro ponto, de outra forma e responda. Então, se eu quiser fazer dois estímulos, eu vou fazer assim. Se eu quiser fazer um estímulo, eu vou fazer assim. Entendido para todo mundo? Tranquilo? Vamos fazer o exame aqui agora. Fecha esse olho, faz favor. Quantos pontos você está sentindo? Quantos pontos você está sentindo? E agora? E agora? Agora. Agora. Fecha o olho. Agora. 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 Joia. Aqui
aqui está a transição. Pode olhar que agora você saber da sua distância. Eu sei que essa foi a última distância que ela percebeu que havia 2 estímulos. Por que eu falei 1 e era 2? Na hora que eu diminuí isso aqui, você já falou que era 1. Tá absolutamente normal. Tá? O que eu faço? Fiz o exame aqui. Vou do outro lado e vou ver se a distância é compatível de um lado com o outro. Todo mundo entendeu? Tá? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vamos lá. Passa todo mundo lá de cá agora. Isso. Vou fazer por cima da blusa dela, gente. Não é tecnicamente correto, mas é só para demonstrar a questão. Pode chegar bem pertinho de mim aqui. Pode ficar bem pertinho, só para todo mundo ver. Pode. Olha só, vamos fazer o mesmo exame agora, só que agora na região dorsal dela, tá bom? Quantos estímulos? Quantos estímulos? Quantos estímulos? Quantos estímulos? Quantos? 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 A diferença da distância. Aqui deu 3, 4 centímetros. Lá deu quase 1 centímetro no máximo. Por quê? Deu um espaço mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Difícil de entender, né? Tem, eu só fiz para vocês mostrar, para mostrar para vocês lá. Não devia nem ter feito com a blusa. Então, provavelmente a blusa dela, que estacionou lá, deu mais sensibilidade para ela do que só a agulhinha. Entendeu? É só para demonstrar isso para vocês. Olha aí que vocês já vão fazer, vem cá. O que acontece? Por que isso acontece? Vocês lembram da região do músculo que eu mostrei para vocês lá? A mão é muito maior do que a região dorsal. Então a gente tem muito menos sensibilidade para o tato epicrítico, não só para o tato epicrítico, de forma geral, na região dorsal do que na mão. Tudo bem? Beleza. Outra forma de examinar o tato epicrítico, qual? Aí é sensibilidade vibratória, não tato epicrítico. São 5 formas de sensibilidade que a gente tem. Aí é dor. Então, de escrever a letra? Grafestesia. Não se acostume a falar aquele de escrever, aquele do palitinho, aquele da agulhinha. Usem os nomes para vocês acostumarem com isso, tá bom? Grafestesia. Como é que a gente faz? Princípios básicos do exame. Fica de olho aberto para você entender, depois você fecha o olho, tá? Como é que eu faço? De preferência, fazer a letra virada para o nosso paciente. Para quê? Para que não confunda, para que a gente não confunda o paciente na hora dele fazer a interpretação. Então, se eu for fazer um A, eu faço o A virado para o meu paciente. Tá? Evitem letras que se parecem S, Z, que deixam o paciente confuso, entendeu? M com W, sempre evitar isso. Evitem letras do alfabeto grego, porque às vezes ele não simples, direto. Se o paciente não escrever número, se o paciente tiver dificuldade em perceber número, quadrado, diferenciado do triângulo, diferenciado do círculo, só para a gente poder fazer isso, tá? Como é que eu faço o exame? Fecha esse olho, pessoal. Que é que eu desenho? O que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem, eu fiz um A desse tamanho, depois eu fiz um B desse tamanho. Pode abrir para você ver. Eu fiz um A desse tamanho, eu fiz um B desse tamanho, eu fiz um C desse tamanho, aí eu fiz um X desse tamanhozinho. Ela não percebeu. Eu voltei num T um pouquinho maior, e aí ela percebeu o T. Eu sei o tamanho da letra que ela percebeu naquela região. Além de saber que ela fez a interpretação toda, eu sei o tamanho que ela percebe. Vou do outro lado e comparo desse jeito. Entendeu? Tudo no exame neurológico é comparativo. Tudo. Tudo bem? E outra coisa, gente, eu estou fazendo aqui só por questão de facilidade de demonstração. A gente vai fazer isso onde for necessário. Tá? Outra forma de examinar tato crítico, a última, que eu falei com vocês. Estereognosia. Vamos examinar a estereognosia, vocês já sabem, né? Nós fechamos o olho do paciente. Princípios gerais do exame. Deixa eu fazer e depois fecha seu olho. Eu vou te entregar o objeto, você vai me falar o que é, tá bom? Pode pegar. O que é? Isso, joia. Continua de olho fechado. Muito bem, joia. Pode abrir seu olho. O que eu fiz aqui?
um objeto de um lado, outro objeto do outro. Para que de um lado ela já não guie o do outro. Tá? Evitar, vocês não vão dar um oftalmoscópio para o paciente falar o que é. Às vezes ele não sabe o que é um oftalmoscópio. Tá? Objetos corriqueiros. Vocês não vão dar chave, é muito comum pegar chave, faz barulho, o paciente vai reconhecer pelo som e não pelo tato epicrítico dele. Tá? Simples desse jeito, sem grandes armadilhas. O exame, obrigado, tá, desculpa. O exame neurológico, ele é cheio de detalhezinhos, gente. Não é que ele é um exame difícil, mas ele tem muito detalhe. Guimarães fala, Deus está nos detalhes. Né? Vamos atrás dos detalhes, é lá que a gente vai dar o nosso diagnóstico, é lá que nós precisamos ir. Tá? Terminando o tato epicrítico, o que vocês querem examinar agora? Sensibilidade vibratória, vamos lá. Aqui eu tenho um diapasão de 128 e aqui eu tenho de 256. Qualquer um pode ser utilizado. Para o exame da sensibilidade vibratória, é melhor a gente usar o de 256. Por quê? Porque ele não fica vibrando muito tempo. Ele termina antes. Ele vibra mais rápido, mas a vibração termina antes. Tá? Eu vou ensinar como é que a gente faz com o outro, mas só para vocês terem essa regra geral. Tá? Esse exame, quando eu faço a percussão, a gente não vê direito o diapasão vibrando. Então, teoricamente, eu não preciso deixar o paciente de olho fechado. Mas é aquilo que eu falei com vocês. De preferência, peça para o paciente ficar de olho fechado. Vai ser melhor para a gente. Fica de olho aberto para você ver como é que vai ser. Tá? Eu vou fazer percussão, vou cortar aqui, você vai me falar se você está sentindo. Tá bom? Está sentindo? Me fala quando parar. Joia. Eu fiz uma pergunta e pedi uma coisa para ela, né? Primeiro, se ela está sentindo. Ela falou, sim, estou. A segunda foi, me avisa quando parar. Por quê? Quando ela parou, eu também estou segurando o diapasão. Eu estou sentindo o diapasão vibrar. Eu comparei a minha sensibilidade vibratória com a dela. Entenderam o raciocínio? Tranquilo? Sempre em extremidade óssea, evitem tecido mole, porque o diapasão não vai transmitir adequadamente. Tá? Então eu fiz aqui interfalange dela, podia ter feito na mão, podia ter feito no punho, no olécano, onde tiver extremidade óssea que seja necessário para eu poder fazer o exame. Beleza? Se eu tivesse, peguem depois para vocês compararem, tá? Se eu tivesse com o de 128, ele fica muito tempo vibrando, às vezes aí o paciente fica em silêncio, a gente esperando. Como é que faz? Fecha seu olho, vou fazer com isso aqui, tá? Tá sentindo? E fala quando parar, tá bom? Aí eu segurei para Gabriel. Eu segurei o diapasão e induzi parar, tá bom? Esse daí dá pra ver aqui, Não, o outro também dá para ver, mas aí o paciente tem que ficar, né? Professor, geralmente tem pessoa destra ou canhota, geralmente você desce é mais sensível no movimento de gestos, não é? Teoricamente, não, o que você está falando aí tem a ver com motricidade, preferência manual, né? Isso tem a ver com sensibilidade, não, é a questão do seu, de ser, não tem relação com a preferência de uso, tá? O que nós vamos examinar agora? Já examinamos 2 formas de sensibilidade, faltam 3. Qual? Martelinho, o que é martelinho? Dor, beleza, dor. Vamos examinar a dor então. Vamos usar a agulha do martelo. Primeiro passo do exame de dor. Qual que é? Em você. Faça um estímulo em você. Por quê? É uma agulha própria para isso, mas se você enfiar, vai machucar seu paciente, tá bom? Foi o que você me perguntou aquela hora. Mesmo princípio do exame do tato epicrítico em relação ao algodão, tá bom? Fecha seu olho. Deixa assim, exposto. Tá sentindo? Tá. Aqui, tá igual aqui? Beleza. Tá? Olha só. Evitem, quando vocês forem fazer o exame, assim, coloca sua mão de novo aqui. Vocês viram que eu deixo sempre já exposto o olho. Pra quê? Senão eu faço assim. Tá sentindo? Ela vai sentir pelo meu toque, não pelo... Deixem a região que vocês vão examinar e depois façam isso, tá? Você sentiu, não sentiu? Doeu? Doer é a sensação que o paciente vai ter. Nós não vamos machucar, façam em vocês que vocês vão entender isso. Uma coisa é o estímulo nociceptivo, outra coisa é a dor que a gente sente, tá? Tem o padrão em vocês próprios, vocês vão saber como fazer com o paciente. Ok? Já examinamos 3, faltam 2, qual que vocês querem? Pode ser, mas vamos deixar a temperatura para o final, porque nós vamos precisar encher os tubinhos lá. Qual que é o outro então?
propriocepção, é o que fala. Como é que a gente examina a propriocepção? Vou examinar e depois eu explico, tá? Olha aqui para mim, para o paciente de olho aberto primeiro. Isso aqui é para cima e isso aqui é para baixo, tá? Fecha esse olho, faz favor. Para cima ou para baixo? E agora? Agora? Ótimo. Vou do outro lado, faço a mesma coisa. Simples. Simples porque ela tem a propriocepção preservada. O paciente que tem a propriocepção cometida, o que acontece? De olho aberto. Isso é para cima, isso é para baixo. Entendeu? Entendi, direitinho. Na hora que ele fecha o olho e a gente faz a movimentação, ele perde a noção, porque ele não consegue definir a posição. Tá? Outra forma, teste de Romberg. Agora vamos chegar essa cadeira para trás, vamos abrir o corredor aqui um pouco, meninos. Ver se dá para ver bem de longe. Fica de pé. Primeira coisa, nós de frente para o paciente, tá? Pés juntos do jeito que ela já está. Além de pés juntos, eu peço para sensibilizar, para ela abrir os braços. Eu coloco a minha mão, eu, o examinador, a mão ao lado do paciente, eu explico por quê e peço para fechar o olho. Fecha assim. Explicar mais, né? Olha para você. Detalhes do exame. Detalhes do exame. Eu do lado do meu paciente. Por quê? Se o paciente tem perda de propriocepção, ele está andando normal, ele está tranquilo. Na hora que ele fecha o olho, ele praticamente pula no chão. Por quê? Como ele não sabe a contração que ele precisa fazer, às vezes um membro inferior força muito mais que o outro e ele pula no chão. Então nós temos que estar do lado para poder ajudar o paciente, nem que seja para segurar, tá? Cuidado só para não cair o paciente e a gente, né? Dependendo do tamanho da força, vai junto. Outro detalhe, na hora que o paciente está em silêncio, o paciente na hora da consulta, naturalmente nós todos, na hora que a gente está em consulta médica, a gente está ansioso, né? Se você deixa seu paciente de olho fechado e deixa aquele silêncio mórbido, ele vai desequilibrar só pela ansiedade dele. Então fica, segura mais um pouquinho, não tem função técnica nenhuma além de tranquilizar o paciente. Ele sabe o que você está procurando dele. Segura mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, se ele fica... Todos nós temos, na hora que tiramos o olho, a gente fica um pouquinho instável. É natural isso, tá? Vocês viram que ela aumentou a estabilidade com o olho fechado em relação ao que ela estava com o olho aberto. Né? Tudo bem? Dúvidas? Última temperatura. Senta aqui para mim, deixa eu só pegar. Meninos, vem para cá. Vamos lá, deixa eu acabar aqui. O último que eu quero mostrar para vocês. 2 tubos de ensaio semelhantes. O que eu quero dizer? A forma tem que ser igual, porque se um tem ela vai usar o tato epicrítico às vezes para identificar um e comparar com o outro, tá? Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, sintam a temperatura da água para vocês não queimarem o paciente de vocês. Às vezes está muito quente a água, então vejam se está adequado. E o último detalhe, sequem o tubo de ensaio para na hora que a gente encostar não ficar molhado e um interferir no outro, tá? Se eu encostar esse tubo de ensaio nessa posição, eu vou encostar esse aqui também nessa posição, senão o paciente percebe de qual mão que nós estamos usando, tá? Exame simples ao extremo, tá? Fecha seu olho, pessoal. Tá sentindo? Tá quente ou tá frio? E agora? Agora? Agora. Já. Simples desse jeito, tá? Vou do outro lado, faço a mesma coisa. Vocês viram o teste para ver da confiança e a gente vai dizendo. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Obrigado, meninos. Vamos para a prática.